Agora, para a apuração da Dani, que eu prometi antes aqui do intervalo, Dani, com a prisão do Bolsonaro, a equipe do Lula está mirando agora no Tarcísio? Na verdade, assim, eles não excluem o... tem algumas coisas legais nessa história. Eu estava assistindo ontem a entrevista da Letícia com o Eduardo Bolsonaro, né? E é muito engraçado porque o Eduardo Bolsonaro usa o mesmo, digamos, o mesmo carimbo para atacar na testa do Tarcísio, que, se o Tarcísio for mesmo candidato, o time que está formulando ali as estratégias para a campanha do Lula em 2026 vai usar. O Eduardo falou para a Letícia, o Tarcísio é o candidato do sistema, mas do que ele estava querendo dizer? Do sistema político, né? Do sistema que, inclusive, entende que tem de fazer algum tipo de conciliação com o Supremo, né? Foi o que ele disse ali, que para o Eduardo as relações teriam de ser permanentemente rompidas. O governo Lula também tratará Tarcísio, se ele for candidato, como o candidato do sistema, mas é outro sistema. É o candidato da elite, é o candidato da Faria Lima, é o candidato dos que defendem os privilégios, dos que defendem mais para quem tem muito e pouco para quem precisa de um tanto mais, né? E para quem é a maioria do país. Vai colocá-lo como o cara que une tudo o que investigações... Vejam só onde é que a coisa está indo, né? Tudo o que investigações recentes estão provando que só com a disposição de chegar no andar de cima, de taxar o andar de cima, esse é o discurso que será feito na campanha, tá? Não sou eu que estou dizendo. Se encontrou que são conexões do crime organizado com a Faria Lima, né, onde ficam os escritórios mais caros do Centro Financeiro de São Paulo. Conexão do crime organizado com alas da política. E conexão também do crime organizado ou de devedores contumazes com o centro que tem dado as cartas no país nos últimos 10 anos. Então, vai fazer de Tarcísio o candidato desse sistemão, um sistema que, em tese, estaria sendo desbravado agora com o auxílio da Polícia Federal. Eu achei interessante porque a ideia... O nós contra eles está sendo reformulado, sabe? Embora seja uma fórmula velha, e quem diz que quem inventou isso foi o bolsonarismo e tal, não foi o PT mesmo, né? O nós contra eles vem daí, mas ele está sendo reformulado, reempacotado, reembalado para poder abraçar o governador do estado de São Paulo, que hoje é franco favorito mesmo para ficar com a vaga. Agora, né, voltando aqui, jogando uma bola aí para você bater com a Letícia se quiser, o Palácio do Planalto não descarta que o nome seja o Flávio Bolsonaro, tá? Por que o Palácio do Planalto não descarta que o nome seja o Flávio Bolsonaro? Porque o time do Lula entende que a família não abrirá a mão de ter ali o espólio, o domínio de seu espólio eleitoral. E que, se passa adiante, né, abre esse espaço para alguma outra pessoa, sai de cena sem o seu líder por tanto tempo, em tese, né, afastado. Então, o Palácio do Planalto não descarta que o Flávio brigue, mas também não acha que a direita vai se dividir. Acha que se o Flávio conseguir espaço mesmo no PL, o Tarcísio não sai, ou se chegarem a um acordo em torno de Tarcísio, a família estará dentro desse acordo. Entendi. Ô Letícia, você conversou ontem com o Eduardo Bolsonaro também sobre isso. Conversei, só antes de entrar nisso, me chama a atenção de novo, como a política brasileira ela é exótica, né? Então aí a gente vê o que a Dani estava colocando agora, o Lula e o Eduardo na mesma linha do sentido de Tarcísio, o candidato do sistema. Realmente exótico é uma palavra que define bem o que a gente vê por aqui. Mas sobre a família, perguntei para o Eduardo, bom, no momento, né, porque a gente sabe que ainda falta bastante tempo para a eleição, sempre vale esse head, para a gente lembrar sempre quando a gente fala de eleição 2026. Em outubro do ano que vem, muita coisa vai acontecer pelo caminho. A gente já viu o Flávio falando, posso sair candidato, aí uma hora fala, não, vou sair candidato ao Senado, aí outra hora tem aquele discurso que o Jair mandar, eu vou fazer, que é o mesmo discurso que o Eduardo já teve várias vezes. A questão é que o Eduardo pode estar inelegível, provavelmente estará inelegível, porque tem uma ação correndo contra ele no Supremo, e, ao que tudo indica, pelo que a gente vê, a tentação, ele deve ser condenado, né, que é por coação no curso do processo da trama golpista, e aí ele vai ficar inelegível. Bom, o Jair Bolsonaro está inelegível, restam o Flávio e a Michelle com este sobrenome Bolsonaro. Aí eu perguntei para ele do Flávio,
Ele disse que o Flávio é um nome muito mais bem preparado do que a Michelle para concorrer à eleição, à presidência da República no ano que vem, porque, de fato, o Flávio tem um histórico como político. Só que não é tão simples para o Flávio, e aí não é da entrevista, é o que a gente sabe, não é tão simples para o Flávio, porque ele vai ser muito atacado e ele tem muitas outras questões que vão voltar à tona, inclusive a questão da rachadinha da Copenhague na mansão. Então, tudo isso que acaba passando ao largo vai ser batido o tempo todo contra o Flávio. Então, que é algo que acaba debilitando o nome dele. Os políticos, a classe política sabe disso, que existe vários complicadores em torno do nome dele. Mas, agora voltando para o Eduardo, o que ele falou, Michelle, falta esse tipo de preparo político para ela. E só para finalizar, uma coisa que me chamou a atenção também, quando eu pergunto para ele, falei, olha, tá bom, mas nesse momento a situação é essa, e o Tarcísio, se ele for o nome da direita no ano que vem, fecharem em torno dele, você não vai apoiar? Eu acho que é a primeira vez que ele não fala claramente, não vou, estou contra o Tarcísio. O que ele responde é, onde o Lula estiver, eu vou estar do outro lado. Então, não sei se o nome do Tarcísio for esse nome, então sim, estaremos falando sobre ele. Ele deixou ali um caminho, porque, lembrando, o Eduardo bateu muito no Tarcísio ao longo do ano, ele fez muito para desconstruir uma eventual candidatura do Tarcísio como presidenciável. Só que quando ele começa a fazer isso, que é em fevereiro, março, né, começa a fazer isso de uma maneira muito expansiva e muito vociferando contra o Tarcísio, ele tinha uma situação política e com força e eleitoral, porque ele ainda era um deputado licenciado, no caso, naquele momento. Agora, ele não admite que o bolsonarismo não está enfraquecido, mas a gente que está aqui observando a política, a gente vê que sim, está havendo um enfraquecimento do bolsonarismo, uma perda de apoio político e popular também. A gente não viu pessoas irem às ruas bater panela, gritar contra o Jair Bolsonaro preso. Então, esse movimento todo está sendo sentido pela classe política. E eu ontem fiquei com essa impressão, que quando ele dá essa resposta, ele não fala frontalmente, não, de jeito nenhum, nunca vou apoiar o Tarcísio. Ele contemporiza também. Política, quando a gente contemporiza, né, quando a gente vê o político contemporizando, para mim sempre me cai do tipo, uma sinalização aqui, existe um espaço, existe algo que eu posso trazer diretamente no momento. Mas chama atenção esse posicionamento todo sobre 2026, Diego.